As duas equipes, nesse momento, perfiladas. Depois das informações do Renato Peters, então, o Palmeiras modificado, mas em busca do terceiro lugar, em busca também do valor financeiro, né, que é pago ao time que termina na terceira posição. Mas enfrentando toda a força, toda uma história também do Al Ahly, que evidentemente vai querer colocar no currículo a vitória, né, sobre um campeão de Libertadores, um time brasileiro, e eles respeitam demais o futebol brasileiro. Mas tudo isso começa a ser contado a partir de agora. O Palmeiras à esquerda, com a sua camisa branca, com seus calções verdes, os meiões brancos. O Al Ahly vem com o seu uniforme tradicional. Al Ahly que também joga modificado e por isso eu citei, né, a questão da lambança protagonizada pelo Abutrica, que é um dos maiores ídolos do clube. Ele estava nas arquibancadas assistindo ao jogo contra o Bahia e ao final da partida, o El Shahat e o Haraba, dois dos titulares do Al Ahly, cumprimentaram, tocando as mãos do Abutrica. E por esse gesto, a FIFA, que tem tido um rigor muito grande, né, para a questão dos protocolos contra a Covid-19, baniu os dois jogadores, ou seja, puniu os dois, e eles não estão à disposição então para esse jogo contra o Palmeiras, em virtude de terem cumprimentado, tocando as mãos do Abutrica, El Shahat e Haraba, fora desse jogo contra o Palmeiras, nem mesmo no banco de reservas. Entrada das equipes. O estádio que lembra, em parte, né, o Allianz Parque, a casa do Palmeiras, não só pelas cores, mas pelo estilo. O torcedor do Al Ahly presente, esse torcedor barulhento que o Peters lembrou, fez muito barulho no jogo contra o Bayern de Munique na semifinal e que certamente vai querer também dar esse trabalho, fazer com que o Palmeiras se preocupe com relação à sua apaixonada maneira de torcer. Vamos ao hino oficial do Mundial. Aí vimos por último Luiz Adriano. História ele tem para contar diante dessa equipe do Al Ahly, que vem com El Shenawy, o goleiro, Achraf, Benun, Yasser Ibrahim e Rani. São jogadores de defesa. No meio de campo, El Solia, Fatih, camisa número 8. Hoje novidade na equipe, Akran, número 25. Afsha é o 19. O Taher tem a número 27 e o Boualha vai assumir o comando do ataque do time dirigido pelo Pitso Mosimane. Veja ali os nomes do Haraba e do El Shahat, né, embaixo. Nomes apagados porque estão banidos pela FIFA por aquele gesto, então, ao cumprimentar o Abutrica. Maguette Ndiaye, do Senegal, é quem apita o jogo, com o Djibril Camara e El Hadi Samba. Mário Escobar, da Guatemala, é o quarto árbitro. Drew Fischer, do Canadá, será o responsável pela arbitragem no vídeo. Nadine Bastos está na central do apito para qualquer eventualidade, trazendo detalhes da arbitragem, que vai comandar o jogo entre Palmeiras e Al Ahly. Os capitães, Felipe Melo e El Shenawy. E ao fundo os torcedores. A foto oficial, aí está a sala do vídeo. A confirmação do canadense Drew Fischer, com o Redouane Gied, do Marrocos, sendo seu auxiliar. O Palmeiras também com novidades na sua escalação. Vem com o Everton, de grande atuação diante do Tigres. Matias Vinha, lateral pela esquerda. Gustavo Gomes e Luan são os dois zagueiros. Mike é o lateral pela direita. Aí, Rony, que é um dos jogadores do ataque. O Patrick de Paula, que vai atuar ao lado do Felipe Melo no meio de campo. Rafael Veiga. O Luiz Adriano com a 10. E o William Bigode. Novidade também nesta escalação. Técnico Abel Ferreira. Luiz Adriano marcou um dos gols da vitória do Inter em 2006, naquela semifinal contra o Al Ahly, né? Jogo duro.
O Inter saiu perdendo com um gol do Flávio, o angolano Flávio. Depois o Pato empatou o jogo e o Luiz Adriano, com 19 anos à época, garantiu a classificação colorada para aquela decisão histórica contra o Barcelona. De um lado apareceu o Pizzo Mosimani, do outro o Abel Ferreira. Jogo que vale o terceiro lugar da edição de 2020 do Mundial de Clubes da FIFA, que você acompanha de ponta a ponta aqui no Sport TV. Todos os jogos você curtindo. Hoje o Palmeiras, na sequência, a decisão entre Bayern de Munique e Tigres, com o Luiz Carlos Júnior, com o Pedrinho, com o Maurício Noriega. Uma quinta-feira de muito futebol. E que possa começar, né, com o Brasil sendo muito bem representado, pela América sendo muito bem representada, com o campeão da Libertadores, o Palmeiras, em busca do terceiro lugar. A partir de agora, a bola rola e você curte o Mundial de Clubes, você curte o Palmeiras na tela do Sport TV enfrentando o Al-Ahly. Participe da nossa transmissão, nossa hashtag Mundial no Sport TV está liberada para que você interaja, para que você mande a sua mensagem, para que você, torcedor do Palmeiras, se manifeste. Primeira bola batida para o gol pelo William, mas já um impedimento sinalizado. Vamos ouvindo aí todo o barulho do torcedor do Al-Ahly. Esse torcedor fanático. Sai tocando bola a equipe egípcia no campo de defesa com Ayman. A entrada mais dura. Primeira entrada forte. Entrada do Rony em cima do Ayman. Foi pra cima ali já o Maguette Ndiaye, né? O árbitro, ó. Com os dois pés do chão o Ayman. Depois dessa chegada aí do Rony. Aí o Pizzo Mosimani, ex-auxiliar da seleção sul-africana. Ele ajudou bastante o Parreira e o Joel Santana no período em que os dois brasileiros comandaram a seleção da África do Sul. E desde setembro de 2020 está no comando do Al-Ahly. Até aqui são 23 jogos, 18 vitórias, 4 empates e apenas a derrota para o Bayern de Munique. Esse é o retrospecto do Pizzo Mosimani, 78% de aproveitamento no Al-Ahly. Sai tocando o Patrick de Paula. Lançamento longo. E investindo no ataque o Matias Vinha. E o Patrick de Paula forçou. Apenas o começo de jogo. Os dois times vão se estudando, vão se conhecendo. Vão traçando as suas estratégias. Um jogo que, diferente das semifinais, que se terminar empatado, vai diretamente para a disputa de pênaltis. Nas semifinais, né? Havendo um empate, o jogo teria uma prorrogação. Se continuasse o empate na prorrogação, os pênaltis definiriam uma classificação dos finalistas. Mas agora não. Na disputa do terceiro lugar, sai a prorrogação. Vem de imediato a disputa nas penalidades máximas. Aí o toque de cabeça, o Patrick de Paula lutando ali pelo meio. Ela cai com o Matias Vinha. Vai para o chão, William, falta nele. Jader. Diga. Para se ter uma ideia, esses dois jogadores que foram punidos, né, estão fora do jogo. Existe uma linha imaginária que a FIFA traçou depois das 4 linhas. Então os jogadores não podem ultrapassar essa linha por causa dessa bolha de Covid, né? Então a ideia é que eles comemorem o gol dentro de campo. Boualha Afsha. Era a chegada da equipe do Al-Ahly. E o Peter está falando sobre essa situação, porque há um rigor grande da FIFA nesse sentido, né? A questão da prevenção, né, Peters? Como foi descumprida essa regra, né, por parte dos dois, o El Shahat e o Haraba, os dois estão fora. Os dois melhores jogadores do Al-Ahly. O Haraba nem foi titular no primeiro jogo, foi no segundo, foi no jogo contra o Bayern. Mas eram os dois jogadores mais fortes do ataque do Al-Ahly que ficaram de fora. Dá para se dizer que foi uma suspensão juvenil, algo de bobeira, PVC? Deram mole, né? Foi, deram mole. É claro que o mundo não estava habituado a não poder fazer, mas a gente está habituado há um ano já, né? Sim. Então era para ter atenção, você conhece o regulamento, não é para descumprir. Uma punição pesada aí para os dois principais jogadores do ataque do time do Pizzo Mosimani. Palmeiras está tentando abafar a saída do Al-Ahly. Bola passada pelo meio com o Akran. Patrick de Paula veio na contenção.
4 minutos desse primeiro tempo no estádio Cidade Educação, placar de 0-0. Vai se movimentando ali por dentro o Fati. A bola foi rebatida pela defesa. Aí o toque de lado. Todo o espaço que o Al-Ahly tem para pensar. A jogada lá foi esticada. Felipe Melo acompanha. O Everton sai da meta então para agarrar. Toda a atenção, né? Contra esse Al-Ahly que de bobo não tem nada. É um time que em dado momento, tudo bem que resistiu 17 minutos contra o Bahia, mas em dado momento obrigou o Bahia a ter uma atenção diferenciada, né? Especialmente no setor defensivo. Lá vem o Palmeiras. Está disposto logo a fazer o seu primeiro gol. O toque pelo meio encontrando o Luiz Adriano. Abertura feita pela ponta no Mike. Ele levanta para dentro da área. Rebateu a defesa. Patrick de Paula colocando o Palmeiras ainda em evidência lá na frente. De novo o Mike. Aquele tapinha para reiniciar aqui com o Luan. Luan que cometeu o pênalti que originou o gol do Gignac. O gol da classificação do Tigres na semifinal. Gustavo Gomes e o William. Toque de letra do Felipe Melo outra vez ali para o Bigode. 5 minutos de jogo. Passe errado agora do William. É o momento do Palmeiras se resguardar, se fechar. Passou em branco o Luan. Vantagem então para o Afsha. Ele contra Felipe Melo. A bola está saindo e o árbitro confirma um arremesso lateral para a equipe brasileira. Reparei no Luan. Ele toma uma meia-lua, inclusive, do Afsha. E logo depois vem o Felipe Melo. Muita gente já acompanhando o jogo, torcedor se manifestando aqui através da nossa hashtag. É isso que a gente quer, né? Que você interaja, que você troca uma ideia, que você acompanhe o jogo. Lá vem a equipe do Al-Ahly, na frente Bualha, domina, gira, busca uma melhor opção lá pela direita na entrada da grande área. O levantamento sai, vem o desvio de cabeça. Feito pelo Vinha. Mas ainda é o Al-Ahly no ataque, ó. Ayman, o cruzamento a meia altura. Mergulho do Gustavo Gomes. Afsha, esticando bola para Ayman. Buscando o complemento da jogada lá para dentro da área. Defesa do Palmeiras atenta. Ó o Luiz Adriano. Boa bola na frente. Subiu e não alcançou na sequência o Rony. Aí a pressa do Yasser Ibrahim. Dele para o Benum. Também desfalque hoje. O Malu, o tunisiano Malu, teve um problema muscular na derrota para o Bayern de Munique. Então, o lateral esquerdo começando no banco. Bola nas costas da zaga. Lá vem o Everton de novo. Passe esticado na direção do Taher. Já é a segunda, né, que o Everton é obrigado a cobrir a defesa. O Al-Ahly mostrando esse ímpeto aí, né, Lédio? 7 minutos de jogo, é o time que tem incomodado nesses primeiros instantes de jogo. Tá mais ligado, né? Não tá com Haraba em campo, mas tá com mais eletricidade, né? Agora, Outra bola lançada, vem o desvio de cabeça. O Mike chega a tempo de evitar o escanteio. O Al-Ahly é um bom time, já. É um bom time, é um time com personalidade. Para ele é decisão. Ele tá leve, ele tá muito mais leve que o Palmeiras. O Palmeiras é tentar se concentrar e ser competitivo na disputa do terceiro lugar. O Al-Ahly não, é algo muito maior, é um jogo difícil. O Mike não evitou o escanteio, não. Eu fiquei imaginando que ele poderia impedir o escanteio, não conseguiu. Então, bola perigosa para dentro da área, vem o toque de cabeça. Tá apontando a arbitragem e o tiro de meta. Correndo riscos o Palmeiras, veja só. Levantamento na risca da grande área. E o desvio pelo alto. 9 dos 20 gols desde que o Abel Ferreira chegou foram pelo alto, que o Palmeiras sofreu. Termina hoje a sua participação no Mundial de Clubes, depois vai voltar, né, para cumprir aí um calendário ainda pesado, porque a temporada, queira ou não, tem os seus desafios para o Palmeiras, para encerrar definitivamente 2020. 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, além das 2 partidas que vão decidir a Copa do Brasil. Um mês de fevereiro e um início de março para o Palmeiras bem desgastante e agitado acima de tudo. Sem muito tempo, né, para descanso. Luiz Adriano, para dar aquele abafa lá no El Shenawi, toca de lado. Encontrando Benum. É o lançamento do zagueiro. De cabeça, Matias Vinha.
Patrick de Paula. Chamando para o jogo o Felipe Melo. Mais à frente o William. Escapa da marcação, entrega outra vez curtinho ali no Patrick de Paula. Ele gira. De novo o Felipe Melo. Patrick de Paula. Assim o Palmeiras vai descobrindo o espaço para poder trabalhar a bola. Luan. Aqui com o Mike. Mike escapava do marcador. Carrinho do Ayman derrubou o Mike. O Maguete Ndiaye está chamando o camisa 12 do Al Ahly. Ficou no papo. O Mike sentiu. Repara, ó. Mike que escapa da pior nesse carrinho, convenhamos, né? Escapou de uma pior. O árbitro senegalês chegou a levar a mão ao bolso já. Ele botou a mão no bolso, aí pensou melhor, ficou só no papo. O Abel queria o cartão. Fez menção, de fato, Lédio, de trazer o cartão, né? Para mostrar pro Ayman. Contemporizou ali o senhor Maguete Ndiaye. Bola esticada pro Rony. Embaixo, El Zulia. Escanteio pro Palmeiras. 10 minutos do primeiro tempo. Rony, um dos mais rápidos dessa equipe palmeirense. O El Zulia no carrinho, evitando o pior. O barulho, a participação da galera. É o torcedor do Al Ahly presente no estádio Cidade Educação. Dando aquela moral, aquela força para o time. Felipe Melo está na área. Luan também buscando o seu espaço. Ali o trem, ó. O trem palmeirense. Luan, Gustavo Gomes e Felipe Melo. A velha e boa resenha do árbitro com os jogadores que se estranham na área. O Felipe Melo está agarrando o Luan pela camisa. Rapaz, dá uma olhada no que é esse pololô ali, ó. Vamos ver a cobrança do escanteio. Partiu o levantamento, bola fechada. Cortou a zaga na sequência. Um chute até plasticamente muito bem feito pelo Rony. Mas facilitando a vida do El Shaarawy. Patrick de Paula. Invertendo o jogo. Aqui Rafael Veiga. Mata no peito, escora. Devolução no Mike. Mike cantou a jogada, se deu mal no primeiro momento. Sorte dele é que o Afsha não controlou. Aí o Felipe Melo. Palmeiras mostrando paciência. Sabedor daquilo que é necessário, né? Para encarar o time como o Al Ahly, esse bom time destacado pelo Lédio. E mais do que isso, preparado, né? Mentalmente e fisicamente para encarar um jogo que tem um peso diferente nessa comparação para os egípcios do que para os sul-americanos, no caso específico do Palmeiras, né, PVC? Esses 11 minutos o Palmeiras tem um certo nervosismo na saída de bola, né? Errou passe com o Luan, errou passe agora com o Mike, sobe mais a marcação do que fez contra o Tigres, isso é positivo, recupera a bola no campo de ataque, mas tem que cuidar mais do passe, especialmente no campo de defesa. Felipe Melo, aquela balançada para cima da marcação do El Zulia. Aqui Patrick de Paula. Esticou a perna do jeito que deu o Rafael Veiga. Não funcionou. Então rasga lá de trás o Luan. Bola no ataque para o Rony. Se enrola lá com o Ayman. É um dos duelos desses primeiros 12 minutos. Rony contra Ayman. Falta para o Palmeiras. Edson Luiz está com a gente aqui na hashtag Mundial no Sport TV. Para ele o Palmeiras está visivelmente abalado ainda com a classificação para a final. Faltou querer vencer contra o Tigres. É a manifestação do Edson Luiz. Patrick estava arriscando. Era muita pretensão, né? De um bocado de jogadores à frente. O passe saiu rasteirinho. E o erro agora do Vinha, quando buscava o William. Na sequência de Al Ahly e Palmeiras tem Bayern e Tigres, valendo o título mundial de 2020. Luiz Carlos Júnior, Maurício Noriega, Pedrinho, os nossos repórteres Renato Peters e André Hernan. Tudo da decisão do Mundial de Clubes. Na sequência para você aqui no Sport TV. Aí o detalhe do Rani. É o lateral direito. Procurando alguém desmarcado. Palmeiras não dá brecha. Aí o Rani demora. Lança na direção do Bualha. Sobe, não alcança. Matias Vinha no complemento. Deu um chutão. Luiz Adriano está correndo atrás da bola. Contou ali com uma certa precipitação do Benum. O marroquino Benum cedendo de novo o lateral. Aí o Luiz Adriano, ó. Vinha. Os jogadores vão se deslocando dentro do campo. Apareceu por ali o Rafael Veiga. Felipe Melo por dentro. Dele a bola chega aqui no Mike. Mike e Rony. Jader. É obrigado a recuar. Fala, Peters.
Não, sobre o que disse aí o nosso telespectador do Sport TV, ontem foi perguntado para o Abel deu entrevista aqui ontem, exatamente isso, sobre o primeiro jogo com o Tigre, sobre a eliminação. Ele disse, olha, uma coisa é o que a gente quer fazer, a outra é que o adversário nos deixa fazer. Vocês nunca colocam o adversário nessa equação. Foi o que ele disse também, logo depois do jogo contra o Tigres, né? Ou seja, segundo o Abel, o Tigres teve os seus méritos, jogou melhor e é esse tipo de depoimento que a gente ainda está se acostumando aqui no Brasil, né, Jada? Não há dúvida. Para o torcedor pouco importa, né? Se o adversário foi mais capaz, se o adversário foi melhor, se teve de fato mais gana para ganhar o jogo. O torcedor fica sempre lamentando e encontrando o pior do seu time, né, PVC? Na verdade, sempre o técnico está ali contratado para fazer o time dele impedir o adversário de fazer o que ele tem de melhor e de impedir o seu time de fazer o que ele tem de melhor. O Tigres foi melhor que o Palmeiras. É uma série de circunstâncias no meio disso. O torcedor, claro, nunca vai aceitar, né? Para ele, o Palmeiras tinha a obrigação de ser finalista desse campeonato mundial. Mas como não aconteceu, né? Como o Tigres foi superior, tá aí o Palmeiras agora buscando, sim, esse bom desempenho para terminar da melhor maneira possível a participação no Mundial de Clubes 2020. Como legítimo campeão da Libertadores, como legítimo bicampeão da América, o Palmeiras está representando o futebol sul-americano. Tocando pelo meio, o Awali, o levantamento saiu na direção lá do comando do ataque. Rebateu o Luan. Vinha. Chega próximo o Felipe Melo, dá aquela olhada, dribla com categoria, abre outra vez o jogo lá pela esquerda com o Vinha. Vai se mandando. Entrega no Patrick de Paula. Olha o Felipe Melo. Ou o passe na frente. Dividiu o Rafael Veiga. O Luiz Adriano se deslocava para dentro da área. Ela não passou. Então agora é contra-ataque do Awali. Esticando o Tahir. Atento ali o Palmeiras. Mais uma para Vinha. Sempre com o Patrick de Paula. Com aquela forçada, né? Devolução mais longa. O Luan tá por ali. Um dos jogadores que também está buscando esquecer logo, né, o que foi a atuação contra o Tigres. Especialmente porque fica marcado em virtude do pênalti cometido. Vinha. Aumenta o volume o torcedor do Awali. O time se defende. Patrick de Paula saiu no vazio. Lá vem o Awali então com o Bualha. Olha o Patrick de Paula já voltando para sua posição. Já estudando, né, toda essa subida aí do Awali. Fati. Uma boa desacelerada. Rani. De novo para Fati. Indicou. Tava a pinta de que viraria o jogo aqui na esquerda. Decidiu reiniciar. El Solia. Aí sim, o passe pelo alto. Luan de cabeça. A bola foi bem ajeitada ali por dentro. A devolução é que não foi nada feliz para o Mike. Palmeiras entrega um lateral de graça. E não joga bem nesses primeiros 17 minutos. O Awali usa muito o lançamento longo. Facilita um pouco a vida da defesa do Palmeiras, mas vamos ver. Mike tá por ali, Mike por baixo. Ainda não afastando definitivamente. El Solia, Patrick de Paula sai marcando pesado, gira bonito o Tahir. Descolou um bom passe na linha de fundo, pode ter a chance do cruzamento, ela pega no pé do Mike. Escanteio contra o Palmeiras. O projeto Domi Gols está de volta. Mais uma vez, cada gol marcado no Brasileirão vale 3 pares de tênis. Você também pode participar dessa corrente do bem. Acesse domigols.com e saiba mais. Voltou atrás a arbitragem. Marcou apenas o tiro de meta. Lédio, quase 18 minutos de jogo. Onde está a grande dificuldade do Palmeiras até aqui, Lédio? O Awali está melhor, mas é o que o PVC disse, joga muito com bola longa e como está sem os seus dois jogadores, os dois melhores jogadores de criação e de finalização, tem mais dificuldade de construir seu jogo. O El Shahat é o jogador de criação e o Haraba é o atacante, é o jogador mais decisivo na frente. E o Palmeiras não se aproveita disso. O Palmeiras é um time muito espaçado em campo, né? É muito frio, com pouca intensidade. Rafael Veiga ainda não entrou no jogo, não se aproxima. O Luiz Adriano, o Rony de um lado, o William do outro também produziram um pouco até agora. O Palmeiras tem um jogo ali protocolar até agora. É pouco para ganhar do Awali. Vai ter que correr mais, vai ter que ser mais intenso, sentir mais o jogo. Enfim, tá com um ritmo muito de amistoso. Até tem cara de amistoso mesmo, terceiro lugar. Mas depois da derrota pro Tigre, do Tigre tem que pelo menos garantir esse terceiro lugar. E o Awali
quer muito isso, olha lá. Bualha, lance individual, dando um trabalho pro Gustavo Gomes. Caiu Bualha. Aquela olhadinha, né? Pro Maguete Ndiaye, como quem diz. E aí, professor, não vai dar falta? Não houve nada no lance, o Palmeiras se safou nessa. Mostrando e abusando da criatividade o Bualha. O Palmeiras tabelou, respondeu no ataque. Não passou o Matias Vinha. E esse é um perigo que corre. O Palmeiras, especialmente com o Vinha, né? Ele se solta, ele vai à frente, abre a brecha, então, para que o ataque do Al-Ahly possa ser construído exatamente nesse espaço deixado pelo uruguaio. Torcedor aplaudindo a iniciativa, o controle das ações por parte do time egípcio. Aqui o detalhe do Ayman. Com o lançamento nas costas do Mike. Vamos ver como é que vai se virar o Afsha nessa. Mike tomou a dianteira para garantir mais um tiro de meta. Acesse domigols.com e entre na seção Colabore. Lá você pode ajudar a calçar mais crianças pelo país. Acesse e contribua para levar saúde e autoestima para milhares de jovens do Brasil. Sexta participação do Al-Ahly no Campeonato Mundial. Melhor colocação, aquele terceiro lugar de 2006, quando derrotou o América do México. Perdeu para o Inter por 2-1, então, no terceiro lugar na disputa do terceiro. Prevaleceu contra os mexicanos do América. América que tinha apanhado de 4, né, do Barcelona, naquela mesma edição. Foi a maior facilidade que já houve numa semifinal europeia também, né? O 4-0 o Barcelona deu um show contra o América, chegou como favorito contra o Internacional. O Internacional tinha vencido o Al-Ahly com o gol do Luiz Adriano, né? Sim. Tava 1-1 apertado, o gol do Pato. O Pato fez 1-0 para o Inter, o Flávio empatou para o Al-Ahly e o Luiz Adriano desempatou, fez 2-1, levou o Inter para a final. Luiz Adriano, bola da frente pro Rony, o passe saiu comprido demais. Flávio, que é angolano e que jogou aquela Copa do Mundo, né? No ano de 2006, a Copa da Alemanha. Angola foi àquele Mundial e o Flávio era um daqueles 23 jogadores da seleção angolana. Artilheiro daquele Mundial de 2006, o Abutrica, como a gente lembrou, protagonista do momento lambança, então, do Al-Ahly nessa edição de 2020. Fazendo com que o El Shahat e o Haraba fossem banidos. 21 minutos e 30. Aí o toque de bola do Al-Ahly com o Rani. Acompanhado pelo William. Deu uma seguradinha o Rani. Fatih pelo meio. E o recuo de bola. Os dois zagueiros participando da construção do lance, ó. Sai a caça o Felipe Melo. Deu uma devolução lá para defesa. Ibrahim. Rani buscando por dentro o Akran. Fatih. Se apresenta El Solia. Invertendo o jogo. No apoio o Rani. Dominou, olhou para a área. Ameaçou o cruzamento. Decidiu tabelar com Afsha. Vem chegando, aos pouquinhos se aproximando o Al-Ahly. Fatih. Aqui na esquerda, para o domínio do Ayman. Rony fecha o caminho. Ayman tenta o passe. Mas você vê há quanto tempo o Palmeiras não consegue tocar na bola. É o Al-Ahly que vai envolvendo a defesa palmeirense, que vai se aproximando perigosamente. Bualha! E a falta dele, falta no ataque. Viu só, PVC? Quanto tempo o Al-Ahly conseguiu trabalhar, invertendo à direita, pelo meio, passando pela esquerda. O Palmeiras não pressiona o homem da bola. O Palmeiras está assistindo a troca de passes do Al-Ahly, que se aproxima da grande área. Agora sem bola longa, né? O Pitsu, técnico sul-africano, consegue nesse momento do jogo fazer o time mudar um pouquinho o repertório. O Al-Ahly trabalha a bola no campo ofensivo e o Abel Ferreira precisa mexer com essa equipe do Palmeiras, pressionar mais o homem da bola, recuperar, desarmar, para ter a característica de velocidade usada nos melhores jogos do Palmeiras desde que o Abel chegou. 1 minuto e 13 o Palmeiras ficou sem tocar na bola nessa última chegada do Al-Ahly, que terminou na falta do Bualha lá contra o Gustavo Gomes. Celso Flávio está com a gente direto de Chapada Gaúcha, no interior de Minas. Está torcendo pelo Al-Ahly. Manifestações da galera que chegam aqui através da nossa hashtag Mundial no Sport TV. O Franklin, segundo ele, depois da derrota para o River, o Palmeiras já não é mais o mesmo. Classificou na conta do chá, né? O Palmeiras para decidir o título da Libertadores. Fez 3-0 na Argentina, tomou 2-0 e o River teve um caminhão de gols anulados, né, na partida de volta no Allianz Parque.
Segundo o nosso telespectador, o Franklin Souza, depois daquela derrota, o Palmeiras já não é mais o mesmo. Depois da vitória de Avejaneira, vamos ver. Rafael Veiga, ele deixa o corpo. A intenção era nítida, era a falta não aconteceu e o Al-Ahly vai ter o lateral. Depois de 3-0 no River em Avejaneira, o Palmeiras jogou bem contra o Grêmio no 1-1. 3 bolas na trave no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo jogou bem contra o Grêmio. E jogou bem contra o Corinthians no 4-0. Foi o último jogo bom do Palmeiras. E com a maratona que a gente tem falado aqui, né, Lédio? Porque não tem muito tempo para se lamentar, não tem muito tempo para digerir frustração de Tigres, jogo contra o Al-Ahly. É voltar e o calendário vai exigir bastante do Palmeiras com o Campeonato Brasileiro e também as decisões, os 2 jogos da final da Copa do Brasil, né? Você tem aí um caminho para, olha aí, o Infantino. E o Caboclo. O Caboclo ali do lado Isso, dele? É o Caboclo, Rogério Caboclo, presidente da CBF. Você tem um caminho longo aí para a comissão técnica do Palmeiras percorrer. Um caminho técnico, tático, pensando em final de Copa do Brasil, caminho psicológico para recuperar esse time. Você não pode abandonar nenhum desses fatores. Talvez o técnico seja o menos importante, o tático nesse momento. O físico e o emocional, psicológico são fundamentais. O time não tem jogado bem. Agora a cabeça também tem que ajudar nesse momento. Outra bola esticada. Sempre visando o Bualha. E o Palmeiras vai ganhar o tiro de meta com 25 minutos e meio do primeiro tempo. Renato Peters. Jader, eu tô procurando, mas é difícil achar palmeirense aqui no estádio. Realmente a torcida do Al-Ahly deve ter comprado quase todos os ingressos. Agora, para você que está estreando, pandemia, vai lá. Felipe Melo se enrolou, se complicou, chamou o Al-Ahly, tem a chance para o primeiro gol. O Everton saiu, bola para fora do El Solia. Num vacilo do Felipe Melo, que problemão que ele arrumou. Depois partiu para cima do árbitro pedindo um desvio no braço do Bualha. Mas olha como se complica o Felipe Melo. Teve tudo o El Solia para fazer o primeiro gol do jogo. Erro de Felipe Melo. E o Al-Ahly só não fez porque o El Solia desviou e no que tirou do gol, tirou demais, PVC. Terceiro erro grave e este o mais grave de saída de bola do Palmeiras. Que eu disse agora há pouco. Cuidado com o passe, com a saída de bola. O Luan errou, o Mike errou e agora o Felipe Melo errou gravemente. Peters, deu mole, o Palmeiras quase levou. Peters que vai voltar já na nossa transmissão. Agora, Lédio, não muda muito o cenário, né? Não muda muito o quadro daquilo que você e o PVC têm lido do jogo, quando agora tem a confirmação do amarelo para o Everton. É um Al-Ahly mais incisivo, mais atento, mais ligado. A melhor chance teve o Al-Ahly agora com o El Solia. Lédio que vai falar depois da descida do Palmeiras. Finalizou mal. Antes do Lédio, então, agora sim o Renato Peters, para complementar as informações com relação à torcida do Palmeiras que não se encontra no estádio. É isso, né, Peters? Pouquíssimos palmeirenses. A gente tem aqui 2 torcedores ilustres, né? A Silvia e o Nicolas, aquele garoto que ele não enxerga, a mãe vai narrando o jogo. Agora é o seguinte, todas as pessoas que, para comprar o ingresso, tiveram que apresentar o exame de Covid-19. Então, ou seja, e as pessoas estão respeitando o distanciamento. A gente vê aqui há cadeiras que são marcadas, que as pessoas não podem sentar e, diferentemente, por exemplo, da Libertadores, da final da Libertadores, aqui a gente tem o respeito das pessoas, principalmente dos torcedores, até daqueles da organizada, assim, estão respeitando o distanciamento. Que bom, Peters, que bom. Mais um problema do Palmeiras, mais uma desatenção agora na saída de jogo, chamando o Al-Ahly. Bualha escapa do primeiro, dribla o próprio companheiro, inclusive o Bualha. Aí o toque de primeira para o Rani. Fati. Ayman. Zagueirão inverteu, hein? Vamos ver. Rony para fechar a porta. E a falta em cima do Mike. Lédio. É o Al-Ahly. Você falava se o jogo estava no mesmo cenário. Não, o cenário mudou. O Al-Ahly já era melhor, agora está ainda mais superior que o Palmeiras. Mudou. Já não usa tanta bola longa, já está marcando mais na frente, está forçando o erro do Palmeiras.
Está chegando com toque de bola, com toque curto, com infiltração. O meio-campo participando mais do jogo, ganhando as divididas, ganhando o rebote. Eu vou repetir, o Al-Ahly parece e é uma decisão. O Palmeiras trata isso até agora como um amistoso jogado muito devagar. Foi a primeira chance de gol do Al-Ahly, foi aquela finalização, a segunda finalização do Al-Ahly no jogo. O Palmeiras tem 2 também, mas sem muito perigo. O Al-Ahly superior do que o Palmeiras, vamos ver. Vinha, roubou no que tentou passar, veio rasgando por baixo. Benum, bola para fora. O Palmeiras vai ter um escanteio, graças então ao ímpeto, à vontade, né? Do Matias Vinha. Quase conseguindo escapulir do carrinho do Benum. O Luiz Adriano está na área, também por lá o Matias Vinha. Aí o Benum para recomposição, quem sabe nessa bola parada, né? O Palmeiras para fazer logo o primeiro gol. Para começar a botar um pouquinho de pressão no seu adversário. Autorizado, o Rafael Veiga partiu para o levantamento, a bola foi tirada. Não conseguiu complementar o Akram. E logo depois, El Shenawy ficou com ela. Você quer ver uma informação histórica que dá gostinho para pensar na final? O Palmeiras jogou 10 vezes contra adversários africanos, perdeu 2. Jogou 8 vezes contra adversários alemães, só perdeu 1 vez pro Werder Bremen. Que coisa, hein? Mas não enfrentou nem o Al-Ahly nem o Bayern. E nem o Bayern. Seleções, aliás, né? Foram seleções africanas que o Palmeiras enfrentou, né, PVC? As derrotas foram para a seleção do Congo e de uma região da Argélia. No final dos anos 60 e início dos anos 70. Bola perigosa, Mike de cabeça. Insistindo o Al-Ahly. De novo o Mike, se valendo da cabeça para tirar o perigo, mas ainda assim o Al-Ahly recupera. Tem cruzamento de El Solia lá para dentro da área. Boalha dominou e girou. Pegou fraquinho. Chega, encosta, ataca e finaliza o Al-Ahly. Tá aí, ó, por outro ângulo. O Boalha, que é esse centroavante de área, ele toma a dianteira do zagueiro. Tem tempo de dominar e de girar, né, para concluir. Contra o Gustavo Gomes, né? Que é o mais regular, o mais correto da defesa do Palmeiras. A decisão entre Bayern e Tigres. Você acompanha logo na sequência de Palmeiras e Al-Ahly. Luiz Carlos Júnior, Maurício Noriega, Pedrinho, nosso time de repórteres, Renato Peters e André Hernan. Vale o Mundial de 2020. Ou ele vai para o México pela primeira vez, ou o Bayern vai conquistar. Bayern e Tigres, ao vivo aqui no Sport TV. William, outro escanteio. Ou não? O William está dizendo que sim, que a bola resvalou, que ela pegou. E aí, Bigode? O que vai dar a arbitragem? Vamos ver? El Shenawy apontou para o tiro de meta. O William ficou pedindo aí o escanteio. E o árbitro deu bola pro Palmeiras. Aí o William. É o terceiro maior artilheiro do Palmeiras na temporada, com 17 gols marcados. Tem 1 a menos que o Rafael Veiga e 3 a menos que o Luiz Adriano. Na lista dos principais goleadores do Palmeiras em 2020/21. 32 minutos. Força Aérea Palmeirense. Boas opções tem, né? Boas opções tem. Segue no papo ali o Maguete Indiaye. Gosta de uma conversa, né, o senegalês. Finalmente ele autoriza. Levantamento para dentro da área. Bola viva. Rony passou. Emendou de pé direito o Rony. No melhor dos mundos, né, para o Palmeiras. Concluindo finalmente a gol. E dando de um tremendo susto no El Shenawy. Torcedor que precisou lá se recompor na arquibancada, porque senão era em cima dele. Mas bateu a gol, finalizou o Palmeiras, PVC. O Rony é o jogador que mais participa de jogadas de gol desde que o Abel Ferreira chegou. São 6 passes para gol e 7 gols. Passe para gol mais decisivo, né? Gustavo Gomes, bola rasteirinha na frente para o Rony, ajeitou de direita, bate de canhota, não passa pela marcação. Insiste Luiz Adriano com 2 ali na cola. O Rony deixa ela sair. Quem sabe a partir da finalização do Rony o Palmeiras não acorde. 33 minutos do primeiro tempo. Patrick de Paula tocou e se apresentou para receber ali do Gustavo Gomes. Aí o Patrick de Paula acionando o Luan. Vai se mandar o Palmeiras na frente para o William. De William para Luiz Adriano. Ia funcionando, voltando no Luiz Adriano. Tentou pelo alto. O El Shenawy agarra. O futebol move a paixão, o drible, a superação e a solidariedade. O futebol extrapola o campo. Conheça a campanha Futebol Move do Sport TV
durante nossos intervalos comerciais. Everton. Você vê o Boalha. E é um cara inteligente. Ó, no momento em que ele começa o ataque, já se projeta às costas do Gustavo Gomes. O Boalha, que é da República Democrática do Congo, que eu falei agora há pouco, foi um dos times africanos que ganharam do Palmeiras na história. É muito forte, é inteligente, né? Protegeu com o corpo 2 vezes, uma com o Gustavo Gomes e agora de novo, para abrir o jogo e aparecer na área e tentar a finalização. Congo, aliás, que no Campeonato Mundial de Clubes é o país que causou o maior impacto, a maior surpresa até então, né, PVC? Mazembe. 2-0. Do goleiro Kidiaba. Do Kidiaba. O Cabenguele. Cabangu. Mas o personagem era o Kidiaba, né? Que quicava no gramado. Eliminou o Inter naquela semifinal de 2010 e depois perdeu de 3-0 para Inter de Milão na decisão daquele Campeonato Mundial de Clubes. Vamos para 35 minutos. Placar de 0-0. Esse resultado vai levando a decisão do terceiro lugar para os pênaltis. Valendo para o Palmeiras não só o terceiro lugar, mas para embolsar aí 2,5 milhões de dólares. O quarto colocado leva 2 milhões. Uma certa demora para o Awali na cobrança do lateral. O Boalha veio para receber, mas não dominou. Saiu com bola e tudo. Ao fundo, o torcedor do Awali que continua se manifestando. Mike. Devolução no Everton. 50-50 na posse de bola, veja só. Olha o Awali, se aproveitou de novo de um erro. Bola chutada, fraquinha a conclusão do Afcha. Encaixou ali o Everton. 30% dos erros de passe do Palmeiras, que são 23 no jogo, foram na saída, no campo de defesa. Por isso que o Awali se aproveita tantas vezes para recuperar, como naquela jogada mais perigosa, em que o Zulia fez a bola passar triscando a trave no erro do Felipe Melo. Luçando Costa, torcedor do Palmeiras, está jogando, mas se pudesse já estaria num avião voltando para o Brasil. Está pegando o sufoco desse time fraco do Awali. Luçandro Costa, telespectador, participando aqui da nossa hashtag Mundial no Sport TV. Felipe Melo. Esse é um dos problemas do futebol brasileiro, né? Todo mundo que joga contra o futebol brasileiro é fraco, né? O Awali não é um time fraco. É um time bem arrumado, organizado, com poder financeiro para o cenário africano. Enfim, que tem ambição, que tem uma torcida de 40 milhões de torcedores, algo em torno. Então não é um jogo simples para o Palmeiras. O Boalha está melhor mesmo. Está melhor mesmo. Em termos de desarme, o PVC falou um pouco sobre isso, já é mais do que o dobro de desarme tem o Awali. Se somar isso com segunda bola, que o Awali normalmente leva vantagem contra o Palmeiras, o domínio continua. O Palmeiras consegue jogar quando tem a bola. Aí está conseguindo se aproximar um pouco da área do Awali, já teve uma oportunidade. Mas como conjunto, o Awali segue melhor. Mais uma bola longa, difícil para a defesa e a batida que passa assustando o Everton. Penetrando na área o Afcha. Ó, na velocidade. Acompanhado pelo Matias Vinha. O Afcha já praticamente sem ângulo. Mas de novo concluindo, né? De novo finalizando. Luiz Adriano vai tentando romper a barreira. Vai tentando abrir caminho aqui pelo lado do campo. Lateral para o Awali, está indicando bandeira. Awali que é um clube centenário. São 113 anos de existência. 42 títulos nacionais. O Lédio falava sobre a questão da Champions, né, africana. O maior vencedor da Champions da África são 9 títulos conquistados. Antes de 2020, o último título continental do Awali tinha sido em 2013. Ficou 7 anos sem levantar a taça de campeão africano o Awali. Defendia uma invencibilidade de 32 jogos até o confronto contra o Bahia. Essa invencibilidade caiu. Mas queira ou não, eram 27 vitórias e 5 empates desde o dia 22 de agosto do ano passado, quando perdeu por 3-1 para o Zamalek pelo campeonato egípcio. É o grande rival, né, da equipe do Awali. Os dois clubes decidiram, inclusive, o título da Champions.
Zamalek, atual líder do campeonato egípcio, temporada 2021, que tem o Al Ahly com 21 pontos e 2 jogos a menos. Bola para dentro da área, dá um tapinha nela, El Shenawy. Chegando com perigo o Palmeiras, conclusão de Rony pelo alto. Na reta final do primeiro tempo, parte o lançamento do Vinha para o Rony. E aí o El Shenawy tendo um certo trabalho. Primeira grande dificuldade do goleiro do Al Ahly nesse jogo. Aí o Vinha para o Rony. E o Rony buscando lá o cantinho. Segunda finalização certa do Palmeiras, a segunda do Rony. E a terceira no Mundial, a terceira do Rony. Foi aquele chute que o goleiro Guzman do Tigres tirou para escanteio no jogo da semifinal. Palmeiras que não fez gol naquela decisão de 99, não fez gol nessa edição de 2020, está em busca desse primeiro gol, né? No Mundial. Uma das estatísticas também que se levanta, que se tem curiosidade, né? Palmeiras 1-0 para o Manchester em 99 e 1-0 do Tigres em 2020. Vai se recompondo o El Shenawy, goleiro da seleção egípcia. Esteve na Copa de 2018. Por precaução, o Lotfi já vai para o aquecimento. É um dos 2 goleiros reservas. Lotfi, tá aí, ó. Tudo certo com o El Shenawy, o experiente El Shenawy. 40 minutos de jogo. Luiz Adriano está muito bem acompanhado pelo Rani. Rani não desgruda do artilheiro palmeirense na pequena área. Cobrança de escanteio do Rony. Se deslocou ele, Luiz Adriano. El Shenawy. Tá levando a melhor o Palmeiras no jogo aéreo. 2 seguidas. 2 defesas de El Shenawy. Patrick de Paula e o jogo parou. 46 gols marcados desde que o Abel chegou, 9 pelo alto. Tinha dado a estatística dos gols sofridos. Não é tão marcante, mas pelo alto o Palmeiras tem força também. 9 de 46 gols. E queira ou não, Led, o Luiz Adriano precisa entrar mais no jogo, né? Precisa se movimentar mais. A bola não chega, mas ele também pode buscar um pouco mais, se movimentar, dar opção de passe. A defesa do Al Ahly, o jogador mais alto é o Benum, tem 1,88 m, o marroquino. Não é uma defesa tão alta. Pode ser um caminho para o Palmeiras, não é um caminho muito difícil de você alcançar, né? Até básico. Agora, tá funcionando. Alô, torcedor, só com o Premier você tem a maior oferta de jogos do Brasileirão. Com o Premier da Jogo, assine em premier.globo ou consulte a sua operadora. Rony pro lance individual, para cima do marcador, ele tromba com o Ayman, vai pro chão, limpo ali o 12 do Al Ahly. El Solia, lançamento e a bola bem contida pelo Luan. Felipe Melo devolveu no Gustavo Gomes, só tem jogador de vermelho ali, ó. Luan outra vez respondendo de cabeça. Mike escora no peito, passe adiante, não sai legal. Bualha, ó o Akran. Invertendo forte e não dando para o Rani. Dificuldade de botar a bola no chão, né? Bumba meu boi. Do Felipe Melo pro Gustavo Gomes, pro Luan, e a bola não para no chão nunca. O que é um cenário completamente diferente daquele Palmeiras que viveu o seu melhor momento com o Abel, empilhando grandes atuações e resultados de 3-0 ou mais para cima dos adversários, né, PVC? E era principalmente o desarme no meio-campo e a velocidade. Mike, bola no chão, tá aí o Patrick de Paula, sobrou no Mike, vem em peso o Palmeiras, ele organiza, trabalha pela direita, no fundo aqui para Rony, tem cruzamento na área, passa pelo Luiz Adriano, dominou, Vinha, ajeitou, desequilibrado, El Shenawy. Sai mal El Shenawy, Mike dividiu frouxo e perdeu. Akran, aliás, Tahé, na hora do passe, na hora de ganhar aquela nota máxima, falhou ali o Tahé, senão ia deixar o Afcha uma condição muito boa para partir em direção à área. 43. Reta final do primeiro tempo, você curtindo a decisão do 3º lugar do Mundial de Clubes da FIFA. Al Ahly Palmeiras 0-0. Daqui a pouco tem Bayern de Munique e Tigres. Valendo o título, valendo o troféu. Também ao vivo aqui no Sport TV. É coladinho no jogo do Palmeiras. Só até que o Palmeiras estabilizou um pouco mais depois dos 30 minutos. Vai terminar o primeiro tempo com mais finalizações, 7 contra 5. Com mais posse de bola, 58%, mas abaixo da expectativa. Espera-se mais do Palmeiras
nesse final de primeiro tempo e na segunda etapa. Rony decidindo enfrentar a marcação. É Rony contra 4. Difícil ali pro Rony. Aperta o Palmeiras. Dá o bote o Felipe Melo. Bualha. Saiu lá da área, né? Saiu da sua zona de conforto. Detalhe é que o Luan não desgruda. O Luan veio dar o bote aqui no Bualha. Aqui próximo da lateral. Ele tá reclamando que foi tocado, inclusive. Foi atingido na perna. Aí o substituto do Haraba. Um dos punidos da equipe do Al-Ahly. El Solia. Era o Benum. Rani. Ameaça esticar o passe. Trabalha curtinho. Aparecendo Akran. Vai voltar no Benum. Olha o Yasser, ó. Precisando se virar aqui com o Ayman. Palmeiras cerca, o Palmeiras acompanha. El Solia no toque. Uma chegada mais dura do Rafael Veiga. E nós teremos mais 2 minutos. É o que está apontando ali o quarto árbitro. 2 a mais. Mais um cinturão para o Brasil. Gilbert Durinho vai em busca do título meio médio no UFC 258. Dia 13, ao vivo e exclusivo no Combate. Aproveite o plano manual e assine já. Ó o Michael. Bola apertada, bola complicada para ele. Sai mal ali o Luan. Ainda assim, o Palmeiras é quem tem a posse de bola. E o Pizzo Mosimani continua gesticulando, cobrando bastante do time. Técnico de 56 anos de idade. É a primeira experiência dele fora da África do Sul. Saindo do seu país de origem pela primeira vez na carreira, o Pizzo Mosimani. Ó o Felipe Melo. Ei, Felipe Melo. É que o Fati deu uma encostada no William e o Felipe Melo, então, né, para não deixar ninguém se criar em cima ali do William, chegou empurrando. O William e o Fati, os dois se estranharam no alto. E o William sentiu, sai mancando lá. Amarelo pro William. Assim como o Everton já tinha também tomado cartão amarelo ao longo desse primeiro tempo. Imaginei até que o Fati pudesse tomar o cartão, mas não, né? Ficou só para o William mesmo. Os 2 amarelos que saíram ao longo dessa primeira etapa. Tá terminando o primeiro tempo. Bate para frente El Shenawi. Lá atrás apenas o Gustavo Gomes. Ajeitou. Recuperação da equipe do Al-Ahly. Será que vem aí uma última investida? O juizão já vai se colocando ali próximo do grande círculo do meio-campo. Rani. Ele se solta. Mas não dá tempo para organizar mais nenhum ataque. Apita Maguete Ndiaye. Fim de primeiro tempo no estádio Cidade Educação. 0 para o Palmeiras, 0 para o Al-Ahly. Um resultado que vai levando a decisão para os pênaltis, valendo o 3º lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Vamos para o intervalo? Começando o nosso intervalo campeão. Claro, a gente volta. Teremos PVC, teremos LED, teremos a análise e os lances desse primeiro tempo. Voltamos já. Sport TV, somos todos campeões. Atrás, o país, né? O Qatar já sinalizava que viria para ter toda essa excelência e disponibilizar centros de alto rendimento e de grande capacidade, né? E com tudo aquilo que há de mais moderno para as delegações que passam pelo país, delegações de futebol, como é o caso do Palmeiras, agora citado pelo Peter, o Bayern, né, que se vale dessa estrutura toda também para a sua preparação, e por tudo aquilo que as seleções que vão jogar a Copa do Mundo no ano que vem também terão à sua disposição. É algo fantástico, de fato, como Doha, como o Qatar em si vem se preparando já de uma longa data para o campeonato mundial, para a Copa do Mundo de 2022. Estão de volta as duas equipes. Vai começar o segundo tempo. A equipe do Al-Ahly
Ao que tudo indica, vai mexer. O Palmeiras, como nos disse o Peters, volta com a sua mesma formação. Quem sabe com uma outra postura para garantir, sem a necessidade dos pênaltis, o terceiro lugar para faturar 2,5 milhões de dólares para voltar para o Brasil e começar a se dedicar aí para despedida da temporada de 2020 com os compromissos que restam no Campeonato Brasileiro, além das finais da Copa do Brasil. Aí o Bualha naquela última aquecida, o papo dos jogadores, e quem conversa ali é o Rani. O Bualha agora também encostou. Será que mexe ou não mexe a equipe do Al-Ahly? Fiquei com a impressão que viria com uma alteração, né? A imagem está mostrando apenas o grupinho dos 6 ali batendo papo. Já temos 17 minutos de intervalo. Em se tratando de um campeonato mundial, né? Não é nada comum, nada comum. Extrapolando os limites dos 15 minutos protocolares de intervalo. Tem corrente, tem mobilização. Tem um Al-Ahly querendo. E é o mesmo time, né? Mesmo time. Fiquei só na impressão, PVC. Juntaram os 10 ali, ó. Isso. Fiquei com a impressão só de que viria com uma alteração, não. São os mesmos 11 que terminaram a primeira etapa, assim como o Palmeiras. Vai rolar a bola. Saída para o Al-Ahly. Maguete Ndiaye autoriza. Temos bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Você curtindo aqui no Sport TV o Mundial de Clubes no seu último dia. Primeiro com a decisão do terceiro lugar entre Palmeiras e Al-Ahly. Na sequência, Bayern e Tigres valendo o título. Participando com a nossa hashtag Mundial no Sport TV. Lançamento lá tem o Vinha protegendo. Leva o lateral. Aí a confirmação das escalações, então, na volta para a segunda etapa. Vinha. Aparecendo por ali o William. Eram 2 contra o William. Vantagem do Rani. Benum. Lançamento na direção do ataque. De cabeça, Gustavo Gomes. Na sobra, Luan. Bom o passe do Luan. Lá por dentro, Rafael Veiga. Tenta clarear, tenta abrir o espaço. Felipe Melo. Felipe Melo invertendo o jogo na direita para o Mike. Mike tocando bola mais adiante. Ele e Rony. O Rony para o Mike. O Mike foi para o chão. Deu uma olhada para o árbitro. Reclama, argumenta, mas não leva. Aí o passe do Rony para o Mike. E a antecipação do Yasser Ibrahim. Aí o Palmeiras com a bola parada. De novo com o Felipe Melo lá dentro da área. Preocupação de El Shenawi. Rony na bola. Vamos ver, quem sabe. Por que não o primeiro gol? No início do segundo tempo. Rony levanta, Luiz Adriano desvia. E ela vai saindo de novo em escanteio. O último a tocar foi o Bualha. Novo escanteio para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras mudou a estratégia. O Rony tinha sempre aquela presença, né, na entrada da área, esperando pelo rebote. A cada escanteio. É ele quem levanta. 2 cobranças seguidas. Nesta segunda, Bualha ajudando a defesa. Foi quem tirou. Despachou o Ayman. Bola pelo alto. Vai subir o Gustavo Gomes. Se impondo ali contra o Taher. Aqui embaixo o Djibril Camara. Ele deu o impedimento do 27, do Taher. Estava à frente da linha da defesa. Aí o Luan, chamando para o jogo Luiz Adriano. Na parede, bola para Patrick de Paula. Patrick de Paula foi atingido. Tem uma entrada mais dura do Taher nas costas do Patrick de Paula. Ainda sentindo bastante ali o camisa número 5, né? O volante palmeirense. O Everton. Bola pelo alto. Vamos ver o Patrick de Paula disputando. Vinha. Aquela puxada que facilitou a vida do zagueiro. Logo depois o William comete a falta. O jogo está parado. São 3 minutos do segundo tempo. Só agora vai se levantando o Pitsu Mosimani.
O projeto Doe Gols está de volta. Mais uma vez, cada gol marcado no Brasileirão vale 3 pares de tênis. Você também pode participar dessa corrente do bem. Acesse doegols.com e saiba mais. É bom o William abrir o olho, né? Já tem cartão amarelo. O Vinha também tomou uma dura ali depois da falta. O William há pouco cometeu uma falta e teve a atenção chamada pelo Maguette Ndiaye. Palmeiras agora apertando a saída, obrigando o recuo. El Shenawy. Aí o Fati. Vai conduzindo, vai levando. Só agora encostou o Luiz Adriano. Benum. Aqui o Rani, ó. No corredor direito, ele tenta um passe mais longo. Vinha, protegeu. E a lateral para o Palmeiras. Desabou o Akran. Leva a mão ao rosto. Vamos ver essa aí do Vinha com o Akran. E Vinha. E Vinha. Levaram livre ali o Vinha. Sai mal o Palmeiras. Um carrinho forte agora no desarme. Mais um de Matias Vinha. Mais uma falta do lateral palmeirense. Vamos ver a cobrança. Nas costas do Mike. Rony o protege. Rony o auxilia. El Solia. Vem trazendo pelo meio. Aí o El Solia. Passou. Escapou do Felipe Melo. Benum. De lado ali para Ibrahim. Bom o carrinho. Bom Palmeiras. Agora, para quem sabe, no contra-ataque. Pegar a defesa do Al-Ahly fora do lugar. O William devolveu para Rony já na área. Ajeitou, bateu, tem desvio. É escanteio. Ligado, atento, veloz, objetivo. É assim que o torcedor do Palmeiras quer o time. E essa é a característica da equipe, né, Jader? A bola retomada na intermediária e velocidade para o contragolpe. São 11 de 46 gols com o Abel Ferreira dessa maneira, de contra-ataque. Escanteio a partir de uma roubada de bola, de um contra-ataque rápido. Quem sabe o Palmeiras mudando a sua postura, se impondo no jogo. Rony levantou para a área, subiu e cortou. De novo ali a defesa do Al-Ahly. Não é que você vai jogar sempre da mesma maneira, mas são 25% dos gols, 23% dos gols que nascem assim. Claro que o Palmeiras precisa ter mais a bola, circular mais a bola, empurrar o Al-Ahly para o campo de defesa. Mas usar também o que teve de melhor nesses 3 meses com o Abel Ferreira. E a gente já começa a sentir um pouco dessa mudança de postura do time na volta para o segundo tempo. São 6 minutos, quase 6 minutos e 30 aí, Lédio. Exatamente. Tá diferente o Palmeiras. Tá mais ligado. Tá marcando a saída de bola do Al-Ahly. O Al-Ahly já não tem tanta facilidade. Já não consegue desarmar tanto, pelo menos nesse início de jogo. O Palmeiras fica mais com a bola, objetivamente, com velocidade, forçando. Agora quem força o erro do Al-Ahly é o Palmeiras. Enfim, voltou melhor, voltou com outra postura. Vamos ver se isso aí vai ser duradouro, né? Ou se não é só um espasmo de início de segundo tempo. Rony dominou pelo meio, acionou lá na ponta o Mike, tem a chance do cruzamento, belo drible, agora sim, caminho livre, levantou para Patrick de Paula. Jogadores estão pedindo o escanteio, de novo uma boa chegada do Palmeiras e o Rony. Você vê que o Rony sai da ponta, vem armar o time por dentro. E olha o Mike, hein? Que categoria para o drible. Patrick de Paula estava de frente. Era aquela cabeçada na direção do gol. Ele corre já erguendo o braço, né? Pedindo pro Mike, pelo amor de Deus, toca essa bola em mim. O Mike tá tentando recuperar ritmo de jogo depois da Covid, né? Verdade. Ganhando essa chance agora na disputa do terceiro lugar desde o começo. Substituindo o Marcos Rocha. E agora vai pro chão o Gustavo Gomes. Tá parado o jogo com quase 8 do segundo tempo, 0-0. Mas foi uma entrada mais pesada do Akran no Gustavo Gomes, hein? Aí é terreno para nossa Nadine Bastos, mas eu vou me atrever aqui, me meter nessa aí. Não sei não. Não ficaria ruim se o Akran tomasse um amarelo não, hein? Penso. A Nadine concorda.
na central do apito, já reviu o lance, era para amarelo. Deveria ter sido punido o Akran. E ali o Bualha com o Gustavo Gomes, na altura do supercílio do atacante do Al-Ahly, ele está sendo atendido. Gustavo Gomes também saiu com os olhos fechados, né? Depois desse choque, desse contato de cabeça com o Bualha. Um dos estrangeiros do elenco. São 5 os estrangeiros desse elenco do Al-Ahly. O Benun, que é marroquino. O Bualha, nascido na República Democrática do Congo. O Dieng, está na reserva, camisa 15 do Mali. O Ajayi, número 28, também reserva da Nigéria. Além do Malu, que era o titular lateral, o lateral titular pela esquerda, camisa 21, nascido na Tunísia. Sangrando bastante o Bualha, hein? Tá sangrando bastante. Dificuldade do médico do Al-Ahly para conter esse sangramento na altura do supercílio do Bualha. FIFA que tem utilizado o Campeonato Mundial de Clubes, né, para trazer aí uma novidade, que é a substituição que pode ser feita a partir de um problema de concussão, né? Se houver a necessidade, se um jogador tiver constatada a concussão cerebral, então uma alteração poderá ser feita nesse sentido. E o Campeonato Mundial de Clubes é o evento teste para essa implementação, então, por parte da FIFA. 10 minutos. Lá vem a equipe do Al-Ahly, costurando por dentro. Tahir aparecendo próximo da área, mas na hora do passe, um presentão ali para o Everton. Acesse wgoals.com e entre na seção Colabore. Lá você pode ajudar a calçar mais crianças pelo país. Acesse e contribua para levar saúde e autoestima para milhares de jovens do Brasil. Daqui a pouco a decisão, valendo o título mundial. Bayern de Munique e Tigres do México. Luiz Carlos Júnior, Pedrinho, Maurício Noriega, Renato Peters, André Hernan. Uma final inédita. Pela primeira vez um mexicano disputa o título. Vai contra o todo-poderoso Bayern de Munique. Rani. Buscando uma tabelinha. Patrick de Paula e a bola para fora. Lateral para o Palmeiras. Tem pressa do Luiz Adriano. Felipe Melo. Dá aquela pisada na bola. Tira um pouco da velocidade. Aqui o Patrick de Paula. Gustavo Gomes. E o Vinha. Olha o Felipe Melo, ó. Escapulindo, deixando para trás o Akran. Luan. O Palmeiras vai colocar os seus 10 jogadores de linha no campo de ataque. O Bualha está ficando pronto para retornar. Vai voltar com uma faixa na cabeça. Palmeiras com um a mais. Gustavo Gomes. William. Aí vem o William. Decide não enfrentar a marcação. Toca de lado. Palmeiras fica rodando. Quase 12 minutos do segundo tempo. 0-0. Outra vez o Gustavo Gomes. Patrick. Bom o passe para o William. Vai se soltar. Vai se mandar o Matias Vinha. O William pelo meio. Corta a luz. Em vão agora do Rafael Veiga. Lançamento para o Bualha. De volta na posição de impedimento. Mas é uma atenção que a defesa do Palmeiras vai precisar ter, né? É um ponto a ser atacado. Bualha. Ele tinha retornado, mas as costas, impedimento. E o Bualha entrou para ser o cara do impedimento e para dar lugar a uma das duas alterações aí que vai promover o Pitso Mosimane. Saindo o Bualha, a gente vai confirmar a substituição. Entrando aí o nigeriano, o Ajayi. Então deixa eu acionar a Nadine Bastos na central do apito, porque ela tem uma curiosidade com relação a esse protocolo de concussão aí da FIFA. Tudo bem, Nadine? Boa tarde, Jader. Boa tarde a todos. É só mais para informação, porque muita gente pode se questionar de como saber se aquela substituição foi feita por concussão. É entregue sempre uma papeleta ali para o quarto árbitro para fazer a substituição, dizendo quem entra e quem sai. E quando é concussão,
o trauma na cabeça, a papeleta é de cor diferente, ela é vermelha e não branca como acontece regularmente, né? Essa é a diferença. Perfeito. Muito obrigado, Nadine, esclarecendo então esse ponto importante, né, da novidade com relação ao protocolo de concussão e a substituição que é permitida nesse Campeonato Mundial de Clubes nessa circunstância. Aí o toque de bola da equipe do Al-Ahly. O lançamento foi muito longo. Agora, pelo menos o Palmeiras causou nesse início de segundo tempo preocupação no Mussimani, né? Porque ele faz as alterações em função da queda de produção do Al-Ahly. E mesmo a jogada de perigo do Boualha, que voltou de impedimento, é porque o Palmeiras avançou a marcação. Tem que ser mais forte, incisivo. Mas o Palmeiras melhorou um pouco nesse início de segundo tempo. Estava lembrando aqui, naquilo que nos disse a Nadine, né, com relação a esse detalhe da papeleta, né, que muda de cor para que as substituições sejam diferenciadas. Trabalhei naquele jogo entre Tigres e Ulsan e o Tigres passou por uma situação como essa, né? O Aquino, ele precisou sair em função do choque de cabeça, então era a substituição do protocolo de concussão. O Fulgêncio veio para o lugar dele e a plaquinha que mostrava, né, a papeleta era da cor vermelha, né? Só para ilustrar isso que a Nadine acabou de nos trazer aqui sobre isso. Não aproveita o passe o Palmeiras. O Vinha correu, a bola correu mais do que ele. Diga, Lédio. Só lembrando que o Xerife entrou também, o Mohamed Xerife, que é o camisa 10. E saiu o Afsha. Foi a outra alteração, né? A segunda promovida pelo Pitso Mosimani. Xerife número 10 no lugar do Afsha e o Ajayi substituindo o Boualha. 0-0, 15 minutos segundo tempo. Patrick de Paula domina, Felipe Melo tentando forçar uma jogada aqui pelo alto, rebate a defesa do Al-Ahly, ela cai com o Matias Vinha, lateral. O Mosimani não para um instante só, né? Tá todo o tempo ali agitado, todo o tempo orientando o time. Ele não para. É que ele tá vendo que é o pior momento do time dele no jogo. O Palmeiras melhorou, tá dominando o jogo, tá ganhando as bolas no meio-campo, tá controlando o jogo no meio, tá achando espaço com velocidade ou com passe mais aproximado. E o que ele fazia no primeiro tempo ao Al-Ahly, ele não consegue repetir. Está sendo dominado pelo Palmeiras. Não é um domínio absoluto, mas é um domínio. O Palmeiras está melhor no jogo. Mudando a postura. E boa parte das mensagens que a gente recebeu aqui ao longo do primeiro tempo, né? Algumas a gente relatou, mas o torcedor palmeirense querendo exatamente ver um outro tipo de atitude por parte da equipe, né? Querendo esse Palmeiras incisivo, tomando a iniciativa, buscando o jogo, querendo a vitória acima de tudo. Renata Veloso, por falar na nossa hashtag, a Renata está com a gente, comemorando o meu aniversário com os Jogos do Mundial. Isso é tudo de bom. Então, parabéns, felicidades para você, Renata Veloso, e muito obrigado pela companhia. Que bom que a gente pode fazer parte do seu aniversário, né? Trazendo os Jogos do Campeonato Mundial, a edição de 2020. Todos os jogos aqui para você nos canais Sport TV. Vai pro chão, William, falta nele. De novo, é a aposta na bola parada. É mais do que contra-ataque na gestão Abel Ferreira. 36%. Bola parada? Bola parada, 17 dos 46 gols. É uma estatística que faz com que o torcedor, porque não acredite, faz com que o torcedor do Palmeiras imagine que assim possa se desenhar uma vitória sem sustos, sem o sofrimento dos pênaltis. A galera do Al-Ahly não tá nem aí. A galera faz a festa, o Palmeiras cobra a falta. El Shenawi dá um soco nela. Rony revolvendo ali atrás. Pode partir um lançamento para continuar pressionando. Vem o desvio. Gustavo Gomes para Luiz Adriano. Na direção do Luiz Adriano. Ele vai trombando de novo. Pior para o Gustavo Gomes.
Ele tá caído. Você vê o Luiz Adriano, ó. E depois o Gustavo Gomes, que tromba com o Yasser Ibrahim. O Ibrahim vem com o braço na altura do rosto do Paraguai. Não sei se subiu com a intenção, nem com a maldade. Mas o cotovelo foi na direção do rosto do Gustavo Gomes. Glaucio Henrique. Palmeiras tem jogado com postura de time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Mais uma manifestação através da nossa hashtag Mundial no Sport TV. Daqui a pouco a decisão. Daqui a pouco a final entre Bayern de Munique e Tigres. O Mosimane tá batendo boca com o Vinha, é isso mesmo? O Mosimane estava cobrando o fair play do Vinha. Se desentenderam os dois. Patrick de Paula. Bola viva no meio de campo. Vinha. Domina. Tenta acelerar um pouquinho mais. Lançamento no Rony. Cortou a defesa. Insiste o William. Akran. Recuo é curto até Benum. Benum e Rani. Sai o time do Al-Ahly, mas sem tanto espaço, né? Palmeiras encurta essa distância. Vamos para 20 minutos. Placar de 0-0. Aí o Rani. Uma dificuldade para descobrir alguém desmarcado. Luiz Adriano. Olha o Felipe Melo protegendo. Luan. Mike se manda. Bola do Luan para ele. O Mike não domina. Os primeiros minutos davam aquela ideia, né, PVC, de ser esse Palmeiras mais agressivo, de incomodar mais. É impressão minha ou voltou a cair um pouco o ritmo do time? Caiu sim. Tá melhor do que na primeira etapa. Não tá pressionado, não deixa o Al-Ahly fazer o jogo que gosta, mas falta pressão para retomar a bola, para fazer aquele tipo de jogada que resultou na finalização do Rony. 4 finalizações do Palmeiras no Mundial no alvo, 3 do Rony, né? Eu falei no primeiro tempo da bola que o Guzmán rebateu, foi aquela que não foi para escanteio. Eu falei que foi para escanteio, não. Aquela que no rebote o menino perdeu o gol, mas estava impedido. Foi a grande chance que o Palmeiras teve, né? Além daquela do Luiz Adriano, num choque lá com o zagueiro no segundo tempo. Os bons momentos do Palmeiras naquela semifinal. O Al-Ahly ganhou esse lateral agora de uma maneira, né? Com um leve desvio e que obriga então o Matias Vinha a voltar para sua posição de origem. Preocupa ali o Abel Ferreira. E que tinha a oportunidade nessa edição de se tornar o primeiro técnico português campeão mundial. O mais próximo disso foi o Jorge Jesus, né? Com o vice-campeonato em 2019. O Flamengo derrotado pelo Liverpool. Vamos ver o avanço aqui do Al-Ahly. Boa inversão de jogo do Ajay aqui pro Rani, levantou na área, o Everton deu um tapa, voltou! Não vale o gol do Ajay, impedimento do atacante, camisa 28. Mas há de se ressaltar, enquanto se lamenta o Pizzo Mosimane, a maneira como o Rani cruza a bola para a área, e olha essa finalização, hein? No ar, do jeito que a bola veio, obrigando o Everton a uma defesaça. E o Ajay um tantinho à frente da linha da defesa. Por muito pouco o Palmeiras não toma o gol. Mais uma vez o Everton aparecendo de uma maneira espantosa. O momento da carreira do Everton é extraordinário. E mostra como o Palmeiras não está bem. O Palmeiras, não estou falando desse momento do jogo, do segundo tempo, que até melhorou um pouco. Mas o Palmeiras, depois da vitória sobre o Corinthians, tem sofrido demais. E é por isso que o Everton tem trabalhado tanto. Que defesa, hein, Led? Então, que chance teve o Al-Ahly, hein? Tá um monstro o Everton. E ele fez a defesa na primeira e quase faz na segunda. A bola ainda bateu nele na segunda. No chute do nigeriano, do Ajay. É impressionante o momento dele. E o gol do Gignac de pênalti só entrou porque foi muito forte. Que ele foi certinho na bola, na derrota para o Tigres. A gente falava, vamos ver se não era um espasmo do Palmeiras no início do segundo tempo. Foi um espasmo, né? O Palmeiras está um pouco melhor, mas
ainda abaixo do que poderia. De fato, não melhorou tanto assim. Quem piorou foi o Al-Ahly, que está tentando voltar agora ao jogo, né? Mas piorou muito. O jogo piorou no segundo tempo. O jogo em si piorou. Patrick de Paula, amarelo nele, matando o contra-ataque. O Palmeiras estava sofrendo com a velocidade, né, da equipe egípcia. O Patrick por trás cometeu a falta, parou esse ataque puxado pelo Rani. Terceiro jogador do Palmeiras amarelado. Tá na hora do Abel Ferreira mexer no time. Alguém faltou esse ensaio aí entre o El Solia e o Rani, né? A bola foi devolvida de presente para o Palmeiras. 23 para 24 minutos. 0-0. Palmeiras passou um grande susto. Ajayi com um gol anulado depois de uma defesa gigantesca de Everton. Por enquanto, pênaltis para apontar o terceiro colocado no Mundial de 2020. E certamente aquele lance, né, vai fazer com que o Al-Ahly melhore a confiança. Ajayi comete a falta no Gustavo Gomes. O futebol move a paixão, o drible, a superação e a solidariedade. O futebol extrapola o campo. Conheça a campanha Futebol Move do Sport TV durante os nossos intervalos comerciais. Ó o Luan, pro Patrick. Vem no Mike. Olha, sai o passe. Rebateu a defesa. Uma escorregada. O Xerife. Patrick de Paula abafando o lance. Quase que o Fati não é páreo lá para o Patrick de Paula. Rodando o Al-Ahly. Felipe Melo foi dar o bote lá em cima, né? Contra o El Solia. Passa pelo Ajayi. Não passa pelo Vinha. O William de primeira. Devolve. Rafael Veiga. A melhor solução então é trabalhar com um dos zagueiros. Luan e Mike. Mike para Patrick de Paula. Devolução ali do Mike. Vai conduzindo lentamente o time do Palmeiras. Luiz Adriano aparecendo para receber. De costas. Girou. Lá no fundo, Rony. Mike. Se aproxima o Palmeiras. Vai em busca do gol. Enfileirando o Mike. Até um último drible. Aquele drible que foi o suficiente para desarmar. Para perder a chance no ataque. E para sofrer com a bola nas costas. Então lá vem o Ayman. Cruzamento para o meio. Felipe Melo para o lado. Subindo o Mike, foi pro choque, dividiu. Não aconteceu nada ali de acordo com a arbitragem. Veiga. Felipe Melo. O jogador do Al-Ahly desabou e ficou. Tá caído. Felipe Melo manda a bola para fora. Aquilo que eu falei no intervalo. Precisa mexer no meio campo. O Veiga não tá bem no jogo, então sairia o Veiga. Eu não confio nesse momento na atuação do Scarpa. É o segundo homem em assistências com o Abel Ferreira, mas o Scarpa não tem conseguido entrar bem, não entrou bem contra o Tigres também. Uma hipótese é adiantar um pouquinho o Patrick de Paula e colocar o Gabriel Menino. Mas precisa reforçar o setor de meio campo do Palmeiras. O Al-Ahly voltou a controlar esse setor e voltou a ameaçar o Everton. Acho que a melhor hipótese é mesmo o Gabriel Menino. Acho que era a hora dele entrar no jogo. O Veiga não consegue participar, não consegue dar dinâmica de jogo ao meio campo. É um jogador que quando está muito bem, ele resolve, mas quando não está, não acrescenta absolutamente nada. Ele parece que ele está em outra sintonia, em outro circuito. Está demorando o Abel. Ali a imagem do Infantino, presidente da FIFA, em um dos camarotes do estádio. Contra o Tigres, o Abel só mexe depois de sofrer o gol, né? A primeira modificação dele foi quando o Gignac fez o gol, a partir do gol do Gignac. Está aproveitando essa parada aí para ajustar as peças, né? Chamou o Patrick de Paula, também o Luiz Adriano. Mas a primeira dele foi com 11 do segundo tempo, o gol foi aos 7. Agora nós estamos com 27 do segundo tempo e ainda não tem nenhuma alteração, sem que o Palmeiras mostre a qualidade que se espera. Vem aí mais duas no Al-Ahly. O Moussen, o Marwan Moussen, né, que é um dos dois Moussen do elenco. Marwan Moussen, número 9. É um dos dois que vai pintar no time já já. 28 minutos. Felipe Melo. Na frente, Luiz Adriano.
Outra vez com o Felipe Melo, 2 dos mais experientes do time. Ótima inversão. Que lançamento do Felipe Melo para o Rony. Pintou o lançamento e o cruzamento para dentro da área. Espirrou no Ayman. Aí o Rony. Ameaçou bater, deixou para quem é do ramo, para quem é do lugar. Mike no fundo, para Rafael Veiga. Devolução no Mike. Se quiser tem Felipe Melo. Recebeu. Arrumou. Entrega de lado aqui no Gustavo Gomes. Parte de novo uma bola pelo alto. Ó o Felipe Melo, ó, ganhando, se impondo. Mike. Rafael Veiga. É o Palmeiras que vai cercando. É o Palmeiras em busca do gol. Ainda o Mike. Veiga. Mike. Cruzamento embaixo. Rony veio para dividir. E a bola vai saindo de novo para o Palmeiras. Antes. Vem aí. Substituição. Mexendo o Pitsu Mosimane. Ele está colocando o Marwan Moussen. Mas não foi autorizada essa substituição. Ou não foram autorizadas as duas. Primeiro é o Palmeiras no ataque. Rony. Mike, boa bola para Rafael Veiga. Ele escapuliu um pouquinho, né? Ficou difícil lá para o Rafael Veiga. E o Veiga ainda... Uma cutucada por trás fez o Al-Ahly ganhar a falta. Agora sim, o Mosimane vai mexer. O Moussen, número 9 em campo. Marwan Moussen no lugar do Akran. O número 25. E quem também está entrando é o Dieng. Rapaz, espera aí que agora eles me bagunçaram legal. Primeiro a placa saiu o Taufik. Saiu o Taufik. A placa indicava o 9 no 25. E agora entra o Dieng. E quem saiu foi o 25. O outro... Aí foi o Morrison no lugar do Taher. Do Taher, perfeito, Lédio. Foi o Taher quem saiu. Muito obrigado, Lédio. São os dois jogadores então, que... São saíram. substituições para melhorar o ataque, para botar o time mais ofensivo. Taher e Akran, 25 e 27, ou 27 e 25 respectivamente, saindo para as entradas do 9 e do 15. O Marwan Moussen, número 9, foi jogador da seleção do Egito na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E o Dieng, que é de Mali. Moussen chegou a fazer dupla de ataque com o Salah. Exatamente. Experiente o Marwan Moussen. Mais duas alterações do Al-Ahly. Vai renovando a energia do time o Pitsu Mosimane. Por enquanto nada do Abel Ferreira sinalizar, né? Que vai mexer. São 31 minutos e 30 do segundo tempo, 0-0. Ibrahim. Yasser Ibrahim. Ali o Ayman. Hora difícil, complicada para a equipe do Al-Ahly. Até o desarme com falta. Mas está muito passivo o Abel Ferreira. Menino Scarpa. Gabriel Menino e Gustavo Scarpa. Foi o que nos disse aí o Renato Peters. Os dois chamados. As primeiras duas modificações do Abel. Agora a gente vai acompanhar quem sai, né? Para ver como é que o Palmeiras vai se desenhar para esses instantes finais do jogo. Felipe Melo para cima do Ajay. Vem o toque de cabeça do Mike. Muito bem posicionado, ajudando ali atrás, no meio da defesa. De novo é ele quem se impõe. Chamou para a tabela o Rony. Disparando o Mike. Rony também vai avançando. Ele cruza para dentro da área. Embaixo El Shenawy encaixa. Mas você vê que o Palmeiras precisou contar com o ímpeto do Mike. Desarmando e puxando o contra-ataque. Vinha muito bem no bote. Ó o Luiz Adriano. Patrick de Paula de novo com o Luiz Adriano. Pelo meio Felipe Melo. Veiga. Luan. Deu aquela segurada. Botou de lado aqui para Gustavo Gomes. Ó o Palmeiras à frente. Luiz Adriano passa dele. Volta. Um tapinha no Patrick de Paula. Tem lançamento lá para dentro da área. Foi nas costas do Rony. O Rony já estava fechando quase que na altura da marca do pênalti.
Mas é a segunda do Palmeiras nesses últimos 2 minutinhos, né? Ah, não deu em nada, mas é um Palmeiras que chegou, que incomodou. Mas que agora pode correr um risco. Moulsen. Uma cutucada por trás. Forçou a barra ali o Moulsen, não houve a falta. Vamos ver esse passe. É pro Rony. É pro Rony se virar contra o Benum. Rony vai pro chão. Dieng. Uma desacelerada agora do Al-Ahly, ó. Talvez uma estratégia para conter um pouquinho o Palmeiras, né? Depois dos últimos 2 ataques em que o Palmeiras foi veloz. Aí o Al-Ahly bota a bola no pé, espera a melhor alternativa, faz com que o Palmeiras se adiante, como foi o caso agora desse desarme. De uma bola que não saiu. O William vai precisar esperar. Tá sozinho aqui o Bigode. Aí o William, passe na entrada da área para o Patrick de Paula. Rolou, vem Felipe Melo, dominou. Mike, já se fecha o Al-Ahly. Outra vez Felipe Melo. Gustavo Gomes. Ó o Patrick. Protegeu. Ainda Patrick de Paula dentro da área, bateu cruzado, bateu para fora. Numa boa construção de jogadas do Palmeiras, numa grande finalização do Patrick de Paula. Teve liberdade, teve espaço, protegeu, bonito, finalizou. Teve a chance, o Palmeiras vai para a estatística. Patrick de Paula. Falo, é a questão dele ter a qualidade do chute. Então ele mais perto do gol pode criar problema pro Al-Ahly. Vem Veiga, não, vou embora Veiga, William e Patrick. No melhor momento do Patrick no jogo. Os 3 saem e aí vem o Scarpa, o Gabriel Menino e o Danilo. Estes são jogadores que entram na equipe do Palmeiras. A gente vai redesenhando aqui, né, o time do Abel Ferreira. Saindo o William, Patrick de Paula e Veiga. O Veiga. O Scarpa entra no lugar do Veiga, o Menino entra pela direita, ó, com o cabelinho descolorido lá na ponta direita. O Rony vem para a ponta esquerda. O William vinha mais para a esquerda com o Rony na direita, agora inverte, né? O Rony vem para o lado esquerdo e o Menino vai fazer o 4-2-3-1 aberto na ponta direita, com o Danilo de segundo volante à frente do Felipe Melo. 3 modificações então do técnico Abel Ferreira. Danilo, Scarpa e Gabriel Menino. Tá aí com o seu cabelo descolorido. Assim como o próprio Danilo, né? Também descolorindo o cabelo. Perdeu o batedor de pênalti também no Patrick de Paula. Eu não tiraria o Patrick. Eu teria adiantado o Patrick e reforçado o meio. Oi, Lédio. Não, não chamei não, mas eu também não tiraria o Patrick também não. Enfim, não adianta você mexer aos lotes se você não está com convicção no que você está fazendo. Eu teria mantido o Patrick de Paula. Ele estava bem no segundo tempo, estava se aproximando, estava batendo pro gol. Vai, olha. Vem chegando com o Moulsen, é a sua experiência, o toquinho de lado, o toque curto. Prevaleceu a defesa do Palmeiras, que sai para o jogo com o Felipe Melo, dividindo forte. Aí o Felipe Melo esbravejando. Depois desse choque aí. Esbravejando o Felipe Melo. Patrick tinha amarelo, né? O Patrick era um dos 2 jogadores de linha do Palmeiras com cartão amarelo, Peters. Isso mesmo, ele e o William, né? Os 2 substituídos. Olha o Felipe, ó. Cara de pouquíssimos amigos do Felipe Melo. Ronaldo Souza está com a gente. O Everton literalmente salvou o Palmeiras nos últimos 8 jogos. Mostra que o Palmeiras não tem um bom sistema defensivo. Isso eu discordo. Foi a melhor defesa do Brasil entre os times de Série A na temporada 2020, né? E mesmo com o Abel, são 20 gols sofridos em 46 jogos. Claro que o Palmeiras não faz um bom Mundial. Perdeu para o Tigres, porque o Tigres foi melhor. Mas vamos lembrar, é o único time desde 63
que disputa a Libertadores e joga todas as partidas possíveis do ano. Não foi eliminado em nenhuma competição. Quer dizer, foi eliminado no Mundial de Clubes, mas jogou as duas do Mundial, porque joga o terceiro e quarto lugares. Então, tem o cansaço físico e mental como parte disso. Claro que não serve de justificativa. Era para o Palmeiras estar na decisão contra o Bahia. 72 jogos hoje, né, PVC? Contando o Florida Cup, 72 jogos hoje. 37 vitórias, 22 empates, 12 derrotas. E ainda terá mais 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, além das 2 partidas contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Vai bater 79 na temporada. Vai jogar quase todo dia. É, quase todo dia, Lédio. Já não tem muito tempo, né? Volta do Catar e domingo entra em campo para enfrentar a equipe do Fortaleza em casa, no Allianz Parque. E aí vai começar essa sequência de um jogo atrás do outro, né? Para cumprir o calendário que resta do Campeonato Brasileiro, já emendando com as finais da Copa do Brasil. Para o Palmeiras, 2020 só termina em março, agora de 2021, no dia 7. Danilo. Olha o Gabriel Menino se deslocando junto lá com o Luiz Adriano. Vem forte o Palmeiras, vem em busca do gol que pode levar a vitória. Luiz Adriano por baixo. Benum afastou. Daqui a pouco tem decisão. Daqui a pouco tem Bayern de Munique e Tigres. Valendo o título mundial de 2020 ao vivo aqui no Sport TV. Luiz Carlos Júnior, Pedrinho, Maurício Noriega. Abrindo o caminho ali o time do Palmeiras para tentar a conclusão. Pegando forte na bola o Gustavo Scarpa. Time do Vila Paulina, lá na Moca, em São Paulo. Torcedores do Palmeiras estão acompanhando a gente. Mandar um abraço, então, para essa galera que sempre participa, né? Que sempre manda mensagens. Diz aqui o professor Alisson. Lê meu Twitter aí, você só lê mensagens dos secadores. Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Melhor campanha, incontestável. Nessa maratona não tem como aguentar 100% o tempo todo. É o que diz o professor Alisson. Eu acho mais a maratona mental do que física, porque os 10 jogos de janeiro foram entre 30 de janeiro e 30 de dezembro. 30 de dezembro e 30 de janeiro. 4 mata-matas, 3 clássicos seguidos, 10 jogos no intervalo de 30 dias. 36 jogos em... Não. 13 jogos no intervalo de 36 dias. Convenhamos que para a questão mental, por se tratar, né, de jogos, ou por se tratarem de jogos com essa característica, né, de mata-mata, convenhamos que é uma exigência muito alta. É claro que isso é parte da história, não é a história inteira. E é claro que isso não tira a frustração, porque o torcedor do Palmeiras queria estar na decisão. Alô, torcedor, só com o Premier você tem a maior oferta de jogos do Brasileirão. Com o Premier da Jogo, assine em premier.globo ou consulte a sua operadora. Mais um do Al-Ahly vai para o chão. Tá caído aí El Solia, sentindo um problema no tornozelo direito. Atendido nesse momento o El Solia, o jogo tá parado. Reta final no Catar, Lédio. Por enquanto os pênaltis. Por enquanto os pênaltis. O Palmeiras melhorou um pouco no segundo tempo, tá batendo mais pro gol e principalmente o Al-Ahly caiu também, né? O Palmeiras neutralizou um pouco a liberdade que o Al-Ahly conseguia no primeiro tempo, mas ainda é insuficiente. Está com cara mesmo de pênalti o jogo. O jogo se arrasta um pouco, o Palmeiras tenta impor um pouco mais de dinamismo, bater mais de fora da área, mas está muito abaixo. Tá? Esse segundo tempo, principalmente, ficou muito com cara de amistoso. Muito com cara de amistoso. Aí fora o El Solia, ainda com aquele sprayzinho, né? Para dar conta do tornozelo. O Mosimane tá elétrico. Tá preparando mais uma modificação. O Ramadan, camisa número 3, Ahmed Ramadan. Tá sendo preparado para entrar. Aí vem o Palmeiras. Inversão de jogo. No peito aqui do Vinha. Lançamento para dentro da área. Rani tocando bola para fora. Vem escanteio. Torcedor do Al-Ahly se agita. Torcedor se manifesta. É o 8º escanteio do Palmeiras contra apenas um dos egípcios. Scarpa.
Autorizado, concentrou ali Gustavo Scarpa, levantou, vem o desvio de Felipe Melo. A bola ainda viva. Gabriel Menino deixou sair. Por precaução, deixa ela sair. Vai ter um lateral. E com talvez a ideia, né, de lançar para a área. Não, mudou. A não ser que o Mike venha ali e cobre o lateral. Mas foi o Menino mesmo quem bateu rapidinho. Danilo. Outra bola pelo alto. Vai subir Felipe Melo. Ele desvia de cabeça depois do contato. Apertado que estava pelo Rani. O Al-Ahly ganha tiro de meta com quase 44 minutos do segundo tempo. É, Abel. Talvez... Nenhum gol no Mundial, hein? Nenhum gol no Mundial, Lédio. Se a gente levar em conta, como já dissemos aqui, não só a edição de 2020, mas o jogo contra o Manchester, em 99, é o Palmeiras ainda em busca desse gol. Ali teve um gol anulado. Sim. Mal anulado. Sim. Verdade. 44. E a gente fala dessa maratona, dessa situação que o Palmeiras vai se colocando, né? Pela questão do desgaste, para a volta ao Brasil e passar pelos pênaltis, convenhamos que não é uma boa situação também, né? É mais uma para botar na estatística dessa questão da situação mental do grupo. Fale, Lédio. Dos 6 times que disputaram o Mundial, o único que não marcou até agora foi o Palmeiras. Rani, pela ponta direita, tem cruzamento na área. O corte foi feito e o Al-Ahly vai ter escanteio, hein? Exatamente na marca dos 45 minutos, com 3 a mais apenas. Escanteio para o Al-Ahly. O Rani tá na bola, mas ele vai deixar para um outro companheiro. O Everton tá apontando. É preocupação da defesa do Palmeiras, que nem cogita tomar um gol a essa altura. Vai ter que tirar de qualquer maneira. Aí vem a cobrança do Ayman. Levantamento perigoso. Sobe Luiz Adriano. Detalhe é o Lucas Lima aquecendo na bandeirinha de escanteio. Você precisa mexer no meio campo. Você tem o Lucas Lima e não coloca o Lucas Lima. Sabe por quê, né? Porque ele não confia no Lucas Lima. Perdeu bastante espaço. Não estou dizendo que é para colocar, não. É porque o Lucas Lima perdeu espaço porque não conseguiu jogar. Aí vem o Al-Ahly. Esse toque pelo meio. Ajayi recebeu. Dominou. Entregou mais à frente. El Solia disparou o cruzamento para dentro da área. Perigo. Até que Gabriel Menino pudesse aliviar. Já estamos nos acréscimos. Ao que tudo indica, os pênaltis vão definir o terceiro lugar do Mundial de Clubes de 2020. É o futebol sul-americano defendendo o seu retrospecto. Jamais terminou na 4ª colocação. Os 4 campeões da Libertadores que passaram por esse jogo venceram, terminaram em terceiro. O Al-Ahly dá trabalho para o Palmeiras nos últimos minutos. Rani dividiu, vem 2 ali, hein? Vem 2, entre eles o Rony. Quem sabe agora Luiz Adriano limpa. Aí o Luiz Adriano, num papel que não é o dele, num papel que não cabe ao Luiz Adriano. Rony, da esquerda a bola vai chegar lá na direita. O Al-Ahly vai se recompondo. Mike, Gabriel Menino. Parte um lateral. Ou de próximo da lateral o cruzamento. Agora sim vai ter arremesso. A equipe do Palmeiras. Felipe Melo. Uma última estocada, uma última investida. Danilo. Ninguém desmarcado lá na frente, ele volta. O Everton e Luan. Últimos instantes do jogo. Desce o Palmeiras. Olha o Gabriel Menino. Sem muitas alternativas. Tá vaiando o torcedor do Al-Ahly. Luan. Outra vez a bola para o Everton. E o relógio vai apontar os 48 do segundo tempo. Já dá aquela consultada o Maguete Ndiaye e apita o final do jogo.
Vamos para os pênaltis. Depois do 0-0 nos 90 minutos, os pênaltis. Pelo que a gente viu aqui de baixo, o Felipe Melo escolheu o campo, né? Porque do outro lado aqui, do outro gol, tem a maioria da torcida do Al-Ahly está aqui. Inclusive, alguns que tem cara de torcida organizada, realmente. Então, ele fez o sinal aqui de que... Ali o Mosimane e o Abel Ferreira. Muita alegria, né? Muita alegria, muita festa, celebração do Al-Ahly com a conquista do terceiro lugar, relegando o Palmeiras então ao quarto. O campeão da Libertadores sem marcar um único gol ao longo dos 2 jogos, derrotado nos pênaltis. Foram 3 os desperdícios do Palmeiras. 3-2, vitória do Al-Ahly. E o fracasso está posto no Mundial, evidente. Sai sem fazer gol, sai pelo primeiro sul-americano na 4ª colocação. E isso vai exigir uma estratégia clara para jogar a Copa do Brasil com força nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Palmeiras, se tentar jogar o Brasileiro as últimas 5 rodadas com força total, a chance de fracassar na Copa do Brasil aumentará muito. Lédio. É constrangedor esse final para o Palmeiras. Não era o que ninguém imaginava. Não era obrigatório o Palmeiras ser campeão, porque você tem o Bahia, você tem o Tigre, você tem times fortes na competição, mas terminar sem vencer nenhum jogo, sem marcar nenhum gol e jogando as 2 partidas muito abaixo, é constrangedor. É a pior participação de um sul-americano no Mundial nesse formato. Falando Felipe Melo. A gente errou, a gente fez um bom jogo, eu creio que a gente teve uma margem de melhora do primeiro jogo, né? Fizemos aquilo que nós fizemos no treinamento e a equipe dele foi melhor capacitada. Há de ressaltar que nós fizemos aquilo que nós fizemos no treinamento, isso é importante. A gente faz aquilo que a gente treina. Infelizmente a gente perdeu, agora é focar nas finais que nós temos no Brasil, né? Muita coisa boa esse ano, muita coisa boa aconteceu, já é um privilégio estar aqui. Infelizmente a gente não conseguiu um objetivo maior, que era ser campeão do mundo, mas a gente deixa esse Mundial de cabeça erguida de ter feito o nosso melhor. O time caiu de rendimento? Você sente que o time caiu de rendimento? Não, eu respondi já a pergunta. Eu acho que nós tivemos uma margem de melhora do primeiro jogo, né? Não é fácil, nós jogamos contra 2 escolas de futebol diferentes, contra uma escola mexicana que tem um treinador que já está há 300 anos na equipe, uma boa equipe formada, a gente não jogou contra qualquer equipe, jogamos contra um time que de certa forma deu trabalho pro Bahia. A gente voltou a não tomar gol, que é importante pra gente, né? Em decisão de campeonato, não tomar gol é importante. Agora nós somos falhas na hora de cobrar os pênaltis, isso aí foi crucial para que eles vencessem, mas a gente sai de cabeça erguida.